Hoje vamos estudar função trigonométrica. Isso aqui, ó. Ah, como eu gosto, como é gostoso. Você vai adorar, você vai adorar. Dá uma olhada, o que é a ideia da função trigonométrica? É analisar, hoje a gente vai estudar função seno e função cosseno. Y é igual a seno de x e y é igual a cosseno de x. Sabe o que eu vou fazer? Vou te contar. Eu vou pegar os valores do seno de x na circunferência trigonométrica e eu vou colocar lá no plano cartesiano. Lembrando que o eixo y é o eixo dos senos, então eu já destaquei aqui azulzinho para a gente ver. E eu vou pegar os pontos e colocar lá no plano cartesiano. Vamos comigo? Lembra que o eixo y é o eixo dos senos. Aqui em cima ele está no máximo, que vale 1. Aqui embaixo está no mínimo, que vale menos 1. Lá vale 0 e aqui vale 0. Então, quando eu começar aqui, ou seja, quando o ângulo for 0, o resultado, que é o y, né, o resultado do seno, também vai dar 0. Isso quer dizer que quando o x for 0, o y vai dar 0. E o ponto 0, 0 está ali. Foi, beleza? Vou mais. Próximo ângulo, quanto vale o seno lá em cima? Vale 1, né? Isso quer dizer que quando o x, o seno, for π sobre 2, o resultado dele vai dar 1. Então, coloquei lá o ponto π sobre 2 e 1. Tranquilo o que eu estou fazendo? E assim eu vou continuando a nossa circunferência. Quando o ângulo for π, o resultado vai dar 0. Então, está lá. Quando o ângulo for 3π sobre 2, o resultado vai dar menos 1. Então, x igual a 3π sobre 2, meu y vai ser menos 1. E aí, para fechar a voltinha, quando eu chegar no 2π, ele voltou a ser 0. E agora é só ligar esses pontos aqui, ó. Agora eu não posso ligar em forma de uma reta. Ai, uá, não dá. Como ele cresce de acordo com uma curva, então, para eu fazer a minha senoide, eu faço aqui em uma curvinha. Foi, beleza? Esse é o nosso gráfico da senoide. Ele sempre vai ter esse formatozinho. Começa no meio, sobe, desce, para no meio. Perguntas que eu quero fazer, como agora a gente está trabalhando função também, eu quero saber, por exemplo, qual é o domínio dessa função. Saiba que o domínio tem a ver com x, né? É o ângulo usado. E esse ângulo eu não preciso dar só uma voltinha, eu posso dar infinitas voltas, inclusive para o lado negativo. Sabe o que isso quer dizer? Que meu domínio são todos os reais. É isso. O meu gráfico, essa partezinha se chama um período. E ele vai infinitamente para a direita e também vai infinitamente para a esquerda. Beleza? Então, domínio todos os reais. E a imagem, né? A imagem são os limites no eixo y. É o quanto ele chega lá em cima e lá embaixo. O meu y, que é o resultado do seno, o limite dele é 1 em cima e o limite embaixo menos 1. Então, quer dizer que minha imagem varia de menos 1 a 1. Como nesse caso ele é uma função periódica, o que é uma função periódica? Que possui período. Que quando eu pego um período, ele para frente ele só repete. Ele deu um período, essa senoidezinha, depois mais um período, ele vai infinitamente repetindo. Então, quer dizer que o período dele é o quanto eu preciso andar para dar uma volta completa, que nesse caso é 2π. Tranquilo essa parte inicial, né? Então, o que eu tenho que saber daqui desse slide? Função trigonométrica, começamos com função seno. O gráfico sempre vai ter esse formato, essa nossa senoidezinha, começa no meio, sobe, desce, para no meio. Período dele vale 2π e a imagem variando de menos 1 a 1. Pois bem, vamos ver agora como é que funciona o cosseno. A ideia é a mesma. Vou pegar os valores do cosseno aqui na circunferência trigonométrica, eixo dos cossenos, eixo x, e vou colocar lá no plano cartesiano. Vamos lá? Eixo x, eixo dos cossenos. Lá ele está no máximo, que vale 1. Lá ele está no mínimo, que vale menos 1. E no meio ele vale 0. Isso quer dizer que quando eu pegar o primeiro ângulo, que é o x igual a 0, o resultado já vale 1. Então, quando o x for 0, o resultado já vale 1. Tem mais uma voltinha? Uai! Cheguei lá no π sobre 2. Quando o x for π sobre 2, o resultado do cosseno vale 0. Tá lá, π sobre 2, 0. Quando eu pegar π, o cosseno está no mínimo possível, que é o menos 1. Então, quando o x for π, ele vale menos 1. E aí, continuando no 3π sobre 2, o cosseno vale 0. Tá lá, 3π sobre 2 vale 0. E aí, quando ele voltar para cá, quando o ângulo for 2π, o resultado vai dar 1 também. E aí eu vou ligar esses pontinhos aqui, mas lembra, não pode ser uma reta. Uhul, V de vitória. Não, nada a ver. O que eu tenho que fazer é de acordo com uma curva. Ele vem, chega aqui e sobe. Esse é o nosso gráfico do cosseno. Começa no máximo, desce, sobe e para no
máximo. Então, o gráficozinho do seno parece até a letra S, uma senoidezinha. E o gráfico do cosseno, essa coisinha fofa aí, voltada para cima. Foi beleza? Domínio da função também são todos os reais, tem a ver com o ângulo. Ele vai desde o menos infinito até mais infinito. Esse gráfico ele repete infinitamente. Então, quando eu coloco ele repetido, faço ele inteiro, e você percebe que, na verdade, o gráfico do seno e do cosseno são iguais. É só pegar o seno, se eu deslocar um pouquinho, ele vira cosseno. Por exemplo, se eu prolongar um pouquinho para trás, ele era uma senoide aqui assim, ó. E aí ele continua e vai embora. Então, os gráficos são iguais, tá? Só tem deslocamento em relação ao outro. Pois bem, aqui eu peguei um período do cosseno e lá tinha um período do seno. E aí, para encerrar, vamos ver a imagem. Imagem também varia de menos 1 a 1. E o período para dar uma volta completa também é o meu 2π. Então, estas informações, domínio, imagem e período, não mudaram de função seno para cosseno. O que muda mesmo é essa partezinha do gráfico, aquele períodozinho ali, do 0 até o 2π. Tranquilo? Pois bem, agora que eu entendi como funciona o gráfico, eu quero deixar você um cara expert, um cara que vai arrasar em qualquer função trigonométrica, tá? Aqui eu coloquei seno como exemplo, tá? Mas pode ser seno ou cosseno, tanto faz. Lá no meu seno, se tiver alguém somando a função, ele vai alterar o eixo de simetria. Já já você vai entender o que é. Se alguém multiplicar a função, a amplitude. Ali tem o m multiplicando o ângulo. Se alguém multiplicar o x, ele altera o período. Mas o período eu vou te ensinar daqui a pouquinho. Eu quero, por enquanto, que você entenda esses dois, tá? Se você entender o eixo de simetria e amplitude, a gente já vai matar quase 80% das questões vestibulares do país. A maioria você só tem que dominar eixo de simetria e amplitude. Mas eu não quero que você mate 80%, eu quero que você mate 100%. Então, por isso, eu vou te ensinar tudo de tudo, mas, por enquanto, eu só quero o eixo de simetria e amplitude. Para isso, eu voltei no gráfico, só para você enxergar. Todo gráfico do seno ou do cosseno possui um eixo de simetria, que é esse carinha que está aqui no meio. O quanto ele sobe e o quanto ele desce se chama amplitude. Então, nesse caso, a minha amplitude é 1, quer dizer que ele sobe 1 e desce 1. E o eixo de simetria é o 0, é o y igual a 0, tá bom? Mas vamos para exemplos. Dá uma olhada lá. Eu quero y igual a 4 mais 3 seno de x. Primeira coisa que eu quero que você enxergue, eixo de simetria. Sempre o cara que soma a função, ele altera o eixo de simetria, ele faz esse deslocamento vertical para cima ou para baixo. Então, meu 4 é meu novo eixo de simetria. Del, o que eu faço com isso? Eu vou lá e coloco 4. Meu eixo de simetria. É a partir dali que o gráfico fica subindo e descendo. O quanto sobe e o quanto desce, aí tem a ver com a amplitude. A amplitude, nesse caso, é 3. Então, quer dizer que do 4 eu subo 3, paro no 7. E do 4 eu desço 3 e paro no 1. Pronto. Já sei que o gráfico vai estar ali no meio. É uma senoide, né? É seno, né? Então, vem aquele Szinho, começa no meio, sobe, desce e para no meio. Tá lá meu gráfico. Olha aí que fofo. Acabando ali no 2π. Pronto. Acabou, cara. Agora, para ficar completo, eu posso pegar essas informações aqui, que são aqueles ângulos que a gente já conhece. Um período completo, 2π, metade dele, π, metade da metade, π sobre 2. Então, aqui vem π sobre 2, π, aqui é 3π sobre 2 e 2π. Beleza? Quero saber domínio da função. Domínio todos os reais. Quem é a imagem da função? A imagem varia de 1 até 7 nesse caso, tá vendo? Então, o mínimo é 1 e o máximo é 7, intervalo fechado. E o período é o quanto eu precisei andar para dar uma volta completa. Vai ser 2π. Foi tranquilão? Massa? Quero mais. Então, vamos. Aqui eu tenho 5 menos 2 seno de x. Vamos lá? Me diga aí quem é o meu eixo de simetria. Fala aí, Poderé, quem é a simetria. Boa! 5, então eu já vou lá no 5. Ali em torno daquele eixo que ele sobe e desce. Quanto vale a amplitude? 2. Então, quer dizer que ele sobe 2 para no 7, desce 2 para no 3. E ali vai estar o gráfico. Agora, só tem um detalhe, presta atenção, tá? Você está vendo que o cara que multiplica o seno, ele é negativo, né? Se ele é negativo, quer dizer que o gráfico, em vez de começar subindo, ele começa descendo. Ele inverte em relação ao eixo de simetria. Então, em vez de começar subindo, ele começa descendo. Então, o gráfico tem esse formatozinho. Aquele mesmo gráfico, só porque é invertido. Foi beleza? Aqui o meu período vai ser 2π. Aqueles caras são os caras conhecidos. E agora é só achar as informações. Quem é o domínio dessa função?
todos os reais. Quem é a imagem? A imagem, nesse caso, foi do mínimo, que era 3, e o máximo, 7. E que é o meu período, 2. Pi! Foi fofo? Quero mais, quero mais. Então vamos. Tô gostando, tô me empolgando. Y é igual a 7 mais 4 cosseno de x. O gráfico agora é cosseno. Deu o que, que eu faço? Mesma coisa, tá? Começa com o eixo de simetria. Quem é meu eixo de simetria? 7. Tá lá meu 7. A partir do 7, ele vai subir e descer, que é a minha amplitude, que nesse caso vale 4. 7 sobe 4. 11, né? E 7 desce 4. 3. Ali vai estar meu gráfico. Como é que era o gráfico do cosseno mesmo? Você lembra? Eu lembro. Ele começa lá em cima. Uau! Desce e sobe para lá em cima. Olha ali que fofinho o meu gráfico do cosseno, minha cossenoide. Tá ali ele. Fofuchinho, fofuchinho. Acaba lá no 2π. O período é sempre 2π. Já já vou te ensinar. Espera um pouquinho. Aqui os ângulos conhecidos e vamos extrair as informações. Lá vou eu. Quero saber o domínio dessa função. Domínio, todos os reais. Sabe quando é que ele deixa de ser os reais? Quando o x, que é o ângulo, for uma fração, um denominador de uma fração, não pode ser zero. Se tiver dentro de um radical de índice par, não pode ser negativo. Essas coisas tradicionais que podem acontecer. Não tem nada, nenhum mistério aqui na nossa função trigonométrica, tá bom? Então, domínio aqui todos os reais. Quem é a imagem? A imagem, eu estou vendo? O mínimo foi 3 e o máximo foi 11. E o período é o quanto eu precisei andar para dar uma volta completa, que vai dar 2π. Adivinha o que eu quero? Mais. Então vamos. Mais uma, mais uma. 3 menos 2 cosseno de x. Vou pedir uma coisa para você. Dá pausa aí, dá pausa. E faça o gráfico sozinho, tá? Eu vou esperar. Vá. Você não deu pausa, safadinho? Dá pausa aí, faz o gráfico, depois eu corrijo. Foi? Então vamos ver, quero ver. Eu tenho certeza que você arrasou, eu tenho certeza. Comecei, tá? Fui. Quem é meu eixo de simetria? 3. Então eu já traço o eixo de simetria ali. Quanto vale a amplitude? 2. Do 3 eu subo 2, tá lá, e desço 2. Tá ali. Então ele vai até o 5, desce até 1, tranquilo? Agora aqui vem meu gráfico, minha cossenoide. Só fica ligado numa coisa. Você está vendo que, de novo, o cara que multiplicou o cosseno aqui, ele é negativo. Isso quer dizer que ele vai inverter. Então, em vez de começar lá em cima, ele vai começar lá embaixo. Só inverte o cara. Então, ele vai tocar nesses pontinhos. Ali está o meu gráfico. Então, ele inverteu por quê? Porque quem multiplica o cosseno é negativo. Tranquilo? Quero domínio, você já sabe. Domínio são todos os reais. A imagem, o mínimo foi 1 e o máximo foi 5. E o período, quanto eu precisei andar para dar uma volta completa? 2π. Massa. Já sei o eixo de simetria, já sei a amplitude. Já treinei bem. Agora o meu próximo passo é te treinar o período. O período tem gente que gosta de fórmulas, tá? Para o cara que gosta de fórmula, eu vou te contar. O período é sempre alterado por quem multiplica o x. Então, o A altera o eixo de simetria, quem está somando. Quem multiplica altera a amplitude, quanto sobe e desce. E quem multiplica o x altera o período. Então, vamos lá. Para quem gosta de fórmulas, o período é sempre 2π sobre m. Sempre 2π sobre m. Quem é m, né? É o cara que multiplica x. Eu, particularmente, não sou muito fã de fórmula, não. Por quê? Nesse caso, por exemplo, quem é o m? Quem é o cara que multiplica x aqui? Ai, né, 2. Para, 2 está dividindo. O cara que multiplica x, aquele m, ele é 1/2, 1 sobre 2. Então, como m vale 1 sobre 2, ali vai ficar 2π dividido por 1 sobre 2. E aí, quando eu divido pela fração, conserva de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. E aí ele vai gerar 4π. Não é difícil, mas tem formas mais rápidas. Você quer ver? Eu acho muito mais prático fazer assim. O período original, seja seno ou cosseno, vale 2π. Se alguém multiplicar o x, ele vai dividir o período. E se alguém dividir o x, ele vai multiplicar o período. Vem da fórmula. Se o m está multiplicando, ali ele dividiu. Então é isso que acontece, sempre o contrário. Aqui o x ele foi dividido por 2, foi ou não foi? Então o período você multiplica por 2, vai dar 4π, fica muito mais rápido. Eu vou te contar o porquê tem que ser 4π, tá?
O 4π é justamente qual é o valor que eu tenho que colocar no x para que o ângulo acabe no 2π, porque eu tenho que dar uma volta completa. Então, se eu colocar 4π na hora que eu divido por 2, vai dar 2π, deu uma voltinha. É essa a ideia. Pegou bem? Quê? Não pegou bem? Então, vamos treinar mais. Quero mais, quero mais. Vamos lá. Quero o período de y igual a seno de 3x. Vamos para a forma rápida. O período original vale quanto? 2π. Como o x foi multiplicado por 3, ali eu, divido por 3. Acabou. Então, meu período é 2π sobre 3. Rápido, né? A ideia é mais. Faça assim. Y igual a cosseno de x sobre 5. Período original, 2π. Como o x foi dividido por 5, ali o meu período vai ficar multiplicado por 5. Deu 10π. Tranquilo, né? E o último é o cara que mais aparece, é esse aqui. Xπ sobre 12. É o que mais aparece. Já você vai entender por quê. Período original, 2π. A ideia é o x foi multiplicado, dividido. Calma. Estou vendo que o x foi multiplicado por π. Então, aqui eu vou dividir por π. E eu também estou vendo que o x foi dividido por 12, né? Então, eu vou multiplicar por 12. Cancela π com π. 2 vezes 12, 24. Por que ele aparece bastante? Porque as funções trigonométricas sempre estão voltadas para algo que oscila, que fica subindo, descendo, subindo, descendo. Quer exemplo? Tábua de maré, maré fica subindo, descendo. Número de clientes em um supermercado, que eu vou resolver uma questão parecida hoje. A altura que você fica quando você está andando na roda gigante. Então, ele fica sempre subindo e descendo. E normalmente voltado para o dia a dia. A maioria desses exemplos acontece em um dia completo. E um dia completo tem quantas horas? 24. Por isso que ele aparece bastante, tá? Porque ele vai ter 24. Normalmente 24 horas. Mas não é obrigatório. Pois bem, vamos fazer uma questãozinha. Questão linda e ela tem um detalhe a mais. Você está vendo que tem alguém agora somando o meu ângulo, né? Toda vez que alguém somar um ângulo, ele vai ter deslocamentos horizontais. A ideia como é que funciona, vou te mostrar. É muito raro acontecer esse caso, tá? É muito raro. Mas se acontecer, você vai estar pronto. Olha o que eu gosto de fazer. Toda vez que eu tenho deslocamento horizontal, alguém somando ou subtraindo o x, eu já de cara faço assim, ó. Eu vou lá no cantinho. Eu vou descobrir aonde que é o início do gráfico. O início do gráfico é você pegar aquele ângulo todo e igualar a 0. E aí é só isolar o x, tá? Ali o x vai dar menos π sobre 3. E aí eu também vou calcular o fim do gráfico. Daí onde é que é o fim do gráfico? O fim é pegar aquele ângulo todo e acabar no 2π. Independente qual seja o período, tá? Lembra que para dar uma volta completa, ele começa no 0 e acaba no 2π. Então, pega o ângulo todo igual a 0 e pega o ângulo todo igual a 2π. O meu trabalho aqui é isolar o x. Então, quer dizer que meu ângulo, aliás, meu gráfico vai começar no menos π sobre 3 e vai acabar no 11π sobre 3. Então, na hora de fazer o gráfico, ele começa no menos π sobre 3 e acaba no 11π sobre 3, que eu já me empolguei. Eixo de simetria, 3 e amplitude, 4. Então, do 3 sobe 4 para no 7 e desce 4 para no menos 1. Ele vai começar lá no menos π sobre 3 e acabar naquele número que a gente fez a continha ali atrás, tá bom? Como o cara que multiplica seno é negativo, em vez de começar subindo, ele começa descendo. Então, lá está no menos π sobre 3, o valor que a gente fez a conta, 11π sobre 3. E aqui está o gráfico. Perceba, eixo de simetria, 3, amplitude 4, começou descendo porque quem multiplica é negativo, isso tudo a gente já tinha visto. E aqui a única diferença é que em vez de ele começar bem no 0, ele vai começar um pouquinho para trás. Por quê? Por causa desse deslocamento aqui. É sempre o contrário, tá? Isso aqui é mais, o gráfico vai menos. Isso aqui é menos, o gráfico vai mais. Sempre o contrário. Pois bem, feito o gráfico, eu adoro fazer gráfico, o cara pode perguntar o que for, eu enxergo. Daqui para frente vai ser muito fácil. Você quer ver? Item 01, qual é a imagem da função? Ele falou que vai de 0 a 7. Tá lá meu gráfico, diga aí que é a imagem. Foi de 0 a 7? Ele foi de menos 1 a 7. E ele falou que era de 0 a 7. Item incorreto. Essa era uma questão somatória, tá? Quero mais, quero mais. 2, período vale 4π. Duas formas eu vou fazer para você, tá? Maneira 1, aquele lá que eu te ensinei. Período original vale 2π. Como x foi dividido por 2, lá eu vou multiplicar por 2, que vai dar 4π.
Ah, e daí o π sobre 6? Não altera nada. O período, ele só é alterado se alguém multiplicar ou dividir o x. Ah, e daí se alguém somar ou subtrair, ele só desloca, mas o período não muda. Então, período vale 4π. Outra maneira, como eu já tinha feito o gráfico, o período é quanto ele andou. Então, é só você pegar o final, que é 11π sobre 3, e descontar o inicial, que é menos π sobre 3. Aí vai ficar 11π sobre 3 menos π sobre 3, que ele vai dar exatamente 12π sobre 3, que é 4π. Então, item correto, bonitinho. Fofo? 4, quero mais. Sendo f de x igual a A mais B seno de x sobre C mais D, beleza, tá lá o gráfico completinho. Ao variarmos o valor de A, eixo de simetria, geraremos um deslocamento horizontal no gráfico em relação a essa função. Então, se eu trocar o valor de A, lembra que ele vai ter um deslocamento vertical. Ele é o eixo de simetria, ou ele sobe ou ele desce o eixo de simetria. E aqui ele falou que é deslocamento horizontal. Mentira! Não é, ele altera o eixo de simetria. Seria deslocamento horizontal se eu alterasse o D, o cara que soma ou subtrai o ângulo. Foi beleza? Então, item incorreto. Tranquilo, né? Tranquilo. Quero mais. 8. A amplitude da função é 8. A amplitude é o quanto sobe, o quanto desce. E o quanto subiu, o quanto desceu foi exatamente 4. Ele falou que era 8. Item falso, incorreto. E aí, para acabar a nossa questão, o item 16 faz o seguinte. Se eu trocar o f de x, ele falou assim, ó, deixa eu ler primeiro, né? Me empolguei. F de x igual a 3 mais 4 seno de x sobre 2 mais π sobre 6 é simétrica em relação àquela reta quando comparado com 3 menos 4 seno de x sobre 2 mais π sobre 6. Percebam que essas duas funções, a única coisa que alterou foi o sinal. E lembra que esse sinal ele vai mudar, em vez de começar subindo, ele começa descendo. Se eu faço esse gráfico que a gente já tinha, era esse cara. Mas se eu colocar no mesmo plano cartesiano aquele de lá, a única diferença é o menos que virou mais. Então, em vez de começar descendo, ele ia começar subindo. Está ali o gráfico bonitinho. E ele vai ter uma simetria em relação a essa reta aqui, ó. E essa reta é y igual a 3. É uma reta que cortou só o y no 3. Chega a piscar, chega a piscar. Então, ele vai ter simetria em relação a y igual a 3? Sim. Item correto e gabarito da questão 18. Fofa, né? Completíssima. Então, se você entender esses deslocamentos, eixo de simetria, amplitude e período, já mata quase tudo. E ainda, por fim, se ele tiver deslocamento horizontal, só fazer o início e o fim, como eu te mostrei. O início pega o ângulo todo igual a 0, o fim pega o ângulo todo igual a 2π e você mata tudo. Beleza, galera? Quero agora você resolver as questões treinando. Um beijo para vocês e dá tchau pro Dedé. Tchau!